Olá pessoal, eu sou Carlos Armit do astrologiasistemica.com.br e eu estou fazendo esse vídeo para conversar um pouco com vocês sobre a tragédia aí de Brumadinho, mais uma tragédia ambiental, social e principalmente humana que se abate no nosso país, né? Essa situação eu vou comentar com vocês sobre o ponto de vista astrológico e espiritual do significado desse tipo de acontecimento, tá? Se vocês se lembram, no último vídeo que eu fiz sobre a lua cheia, eu falei que uma das implicações que poderia trazer isso é o fato da sombra da Terra se projetar na lua, né? A lua representando o arquétipo da mãe, aí poderia nos trazer alguns resgates com relação à mãe natureza, tá? Além do que o próprio planeta Urano, que é o de rompimento de estruturas, que vem ativo nesse período, o eixo da lua, lua cheia do dia 21, fez uma quadratura com este Urano, trazendo aí, portanto, uma situação de rompimento repentino, drástico, bem ao estilo das energias uranianas, tá? E também existe um outro panorama um pouco mais alargado que vai se estender durante todo o ano de 2019, que eu também já falei lá no vídeo de previsões para 2019, que é da quadratura de Júpiter com Netuno, tá? Netuno é o planeta relacionado às inundações, às enchentes, Netuno, Poseidon do mar, né? Ele está relacionado a esse movimento mais violento das águas, ok? E Júpiter, ele é um planeta que expande, amplia as coisas. Júpiter fazendo quadratura com Netuno, ele gera possibilidades de movimentos da água um pouco mais exagerados, um pouco mais intensos, como no caso de inundações, de tsunamis, enchentes de um modo geral, ok? Nós tivemos um tsunami recentemente, há coisa de um mês atrás, lá na Indonésia, aquela cena horrorosa que uma onda leva uma banda de um show de rock lá que estava acontecendo na praia, né? E aí o que acontece? Esse Netuno já estava, essa configuração de Júpiter e Netuno já estava ativa ali, ela vai continuar ativa e ela teve o seu ponto exato agora em janeiro. E ela vai ter outras duas datas no ano de 2019, presta muita atenção nisso, tá? Duas datas que vão ocorrer novamente, esta conjunção, esta quadratura, né, de Júpiter com Netuno, que será em junho e setembro agora deste ano, tá ok? Como em boa parte do Brasil, junho e setembro já não é mais época de tanta chuva, tá? Pode ser que esses eventos venham a acontecer por alguma outra razão, desde o estouro de uma adutora, alguma coisa do tipo, como já aconteceu já, né? Mas também esse evento ele é mundial, então isso pode acontecer em outras regiões do mundo, lembrando que nesse período entre junho e setembro pega aí uma parte do período dos furacões nos Estados Unidos, tá? Então existe aí essa possibilidade, dos furacões geram ondas muito grandes nas costas que fazem com que haja inundações e muitas perdas materiais, às vezes perdas humanas. Então isso tudo tem a ver com os movimentos da própria planeta Terra, da Mãe Terra, se reajustando às questões energéticas que estão ocorrendo desde a entrada do nosso sistema solar todinho numa nova região da galáxia que aconteceu lá em 2012, tá? Quando nós saímos de uma zona de obscuridade e estamos entrando numa zona de luz. E quanto mais luz entra no planeta, mais claras ficam, mais definidas ficam as sombras, né? Então as coisas começam a acontecer numa energia mais pesada. Por quê? Porque essa sombra precisa ser colocada à luz. Eu venho explicando isso em vários
vídeos meus. Então todo esse processo que vem acontecendo está conjugado com as energias astrais, as energias astrológicas, e está conjugado também com o próprio reajuste desse momento de mudanças do planeta Terra. O planeta Terra está passando por essa mudança para entrar numa nova fase, numa nova era. Então essas coisas elas vêm acontecer com mais intensidade e mais frequência. O problema é que essas tragédias mobilizam o emocional das pessoas. As pessoas ficam muito abaladas, muito solidarizadas, né? E aí entra uma outra questão que é sistêmica, né, pessoal? Nós não podemos esquecer que o ponto de vista sistêmico estuda a dinâmica de energia dentro das famílias, mas também dos agrupamentos humanos como uma nação, por exemplo. E sempre existe dentro do jogo de forças num sistema aquelas pessoas mais tendentes a se vincular à energia das vítimas do sistema. Existem os opressores, os perseguidores dentro do sistema, e existem as vítimas, tá? E existe uma energia que se compensa entre uma e outra. Quando acontecem esses eventos coletivos que mexem, muitas pessoas que estão na energia da vítima, né, elas entram em ressonância com essa energia, e é muito perigoso se deixar levar por esse contexto. Não estou dizendo que você não tem que se solidarizar, não tem que se sensibilizar, óbvio, né? É impossível uma pessoa passar por essa situação e não se sensibilizar, mas você não pode trazer para dentro do seu universo emocional e psíquico esse tipo e causar danos em você. Então eu tenho visto nos grupos de WhatsApp uma mobilização. Tem que haver mobilização para ajudar as vítimas, para tentar mudar as nossas leis, para que elas impeçam que essas coisas aconteçam, mas a gente não pode entrar na energia da vítima, tá, pessoal? Tá? Quem entende de constelação familiar, constelação sistêmica, sabe exatamente do que eu estou falando. A gente não pode entrar nessa vibração porque a gente começa aí a chorar 100 velórios em um velório, né? A gente pega todo aquele caudal de coisas que nós carregamos nas nossas costas e a gente usa um evento desses para de repente chorar outros velórios aí que a gente não chorou e a gente não integrou no nosso sistema, tanto familiar quanto no nosso sistema nacional. Então isso que eu gostaria de deixar bem claro para vocês, tá ok? Astrologicamente falando, indo já mais objetivamente à questão astrológica, pessoal, se você reparar, nós tivemos aí essa lua cheia do dia 21. No caso lá de Mariana, que aconteceu em novembro de 2015, o que aconteceu lá? Também dias antes teve uma lua cheia, tá? E essa lua continuou seu caminho e fez oposição com Netuno, que eu falei para vocês, que é o planeta relacionado a inundações, tá? De novo aconteceu o mesmo padrão agora no caso de Brumadinho. Nós tivemos a lua cheia do dia 21, que foi aquele evento todo midiático, e a lua continuou seu movimento, se colocou em oposição a Netuno novamente e tivemos o rompimento da barragem de Brumadinho. Então foi o mesmo mecanismo astrológico, as mesmas posições e os mesmos planetas envolvidos com os seus significados, que eu já expliquei aqui, com os arquétipos que eles representam, que trouxe essa situação, ok? Agora, do ponto de vista espiritual, né? Do ponto de vista espiritual, o que representa? A primeira coisa que chama a atenção, por que essas coisas estão acontecendo em Minas Gerais? Porque lá tem mais barragens, tá? Não, poderia acontecer em qualquer outro lugar. O que representa Minas Gerais, tá? As regiões, os estados do nosso país, eles têm energias diferentes, é óbvio, qualquer um que viaja pelo nosso país sente isso na pele, né? A energia. Em Minas Gerais tem uma energia muito própria, específica dela, nenhuma outra região do Brasil tem essa energia. Lá nós temos as cidades místicas de São Lourenço, São Tomé das Letras, né? Então existe ali uma energia muito especial, e um evento desses acontecendo no estado de Minas chama atenção. Por quê? Porque é o rompimento de um curso de energia, no caso água, mas se você colocar do ponto de vista espiritual e até quântico, é energia, tudo é energia, tá? Então é como se um meridiano daqueles da medicina chinesa tivesse tido uma espécie de desbloqueio. Havia ali um ponto de energia muito tenso
e esse ponto se desbloqueou e gerou no plano físico este evento, tá ok? Minas Gerais representa um pouco o campo etéreo do Brasil. E do ponto de vista de chakras, Minas Gerais está relacionada à glândula timo, tá? O timo é uma glândula que está relacionada ao nosso sistema de defesa. Ela se retrai quando nós estamos em estado de estresse e desgosto na vida. E o brasileiro vem passando aí um período de vários anos de um estresse cumulativo. Me parece que agora isso soltou, isso daí desabrochou, né? Isso daí desbloqueou. Então, esse meridiano energético, né, em Minas Gerais, ele sofreu esse abalo porque precisava uma energia estagnada e pressionada que estava ali ser liberada. E aconteceu isso daí, aconteceu esse rompimento dessa barragem. Por quê? O timo, que é a região que representa a Minas Gerais, é como se fosse a glândula timo do Brasil, ela está reagindo a tudo porque é o sistema imunológico, ali que são formados as células, os linfócitos T, né, no nosso corpo, que são os generais aí do sistema imunológico, que comandam o sistema de defesa. Então é uma reação do Brasil, da nossa energia do país, uma reação a tudo que vem acontecendo nesse período aí, desde a crise que desencadeou impeachment, enfim, tudo o que aconteceu. Se vocês perceberem bem, toda a crise no Brasil se aprofundou com a questão de Lava Jato e impeachment depois da tragédia de Mariana, porque lá também houve um rompimento, havia um ponto de pressão que precisava ser liberado, e houve. Infelizmente, essas coisas elas se manifestam no plano físico na forma dessas tragédias horrorosas que a gente vê. Mas é bom entender também que do plano espiritual, as pessoas que estão envolvidas nessas tragédias, esses desencarnes coletivos, já fizeram essa escolha lá quando estavam em sétima dimensão e vieram para cá porque era uma missão delas passar por essa situação, seja para se libertar de karmas antigos, seja para ajudar no processo evolutivo do próprio planeta, pessoas que vêm até para se sacrificar, né, para poder ajudar no processo evolutivo aqui não só do Brasil, como do planeta todo. Então, é como se tivesse acontecido um AVC ali, né? Estourou uma veia e derramou, e houve todo esse processo. E a gente sabe que as doenças, quando elas acontecem no nosso corpo, elas são a materialização de um desequilíbrio energético, né? É um desequilíbrio nos chakras, desequilíbrio nos meridianos. Então, isso que aconteceu, esse AVC que aconteceu ali, tanto lá em Mariana, na época de 2015, como agora, tá? São expressões, manifestações de um desequilíbrio que precisava ser reequilibrado. Com esse estourar da barragem, com esse liberar dessa energia sutil, etérica, que gerou esse evento no mundo plano físico aqui, nós liberamos. Então, é de se esperar que agora o ritmo das coisas no Brasil venha a mudar da mesma forma que lá em 2015 teve Mariana e depois veio todo o processo que aconteceu de Lava Jato, que se intensificou e que levou ao impeachment, que levou a uma série de situações aí, umas boas, outras não tão boas, do ponto de vista da coletividade. Também nós vamos ver a partir desse evento uma mudança do tom da energia no Brasil, e as coisas vão se processar num ritmo muito intenso e muito interessante até junho, tá? Onde começam aí também transformações, e o Brasil vai começar pela primeira vez, vamos dizer assim, ter um papel um pouco mais proeminente dentro das crises internacionais de nível político-militar que vão se desenhar para o período do meio do ano, segundo semestre, tá ok, pessoal? Então, é de se aguardar e de se olhar muito para dentro do seu equilíbrio emocional nesses períodos, né? Se solidarizar, se sensibilizar, fazer tudo o que for possível fazer para ajudar, fazer petições aí via internet de abaixo-assinado para que sejam
feitas novas leis ou que sejam feitos novos mecanismos para impedir esse tipo de coisa. Porém, a gente sabe que existe uma ordem maior. Tá? Existe uma ordem maior espiritual e que esse evento ele teria que acontecer independentemente do que a gente quer, do que a gente deseja, porque existe uma ordem maior, existe todo um plano maior em que as coisas estão colocadas. Por isso que não é bom ficar aí na internet querendo procurar culpados e pegar jugular de alguém, porque essas pessoas, é lógico que é responsabilidade de seres humanos que geraram esse tipo de coisa, mas são pessoas que também estão a serviço do plano maior, que vieram para fazer o serviço sujo. Né? São pessoas da mesma forma que aquelas que vieram para morrer, para poder se sacrificar dentro desse processo de transição, existem aquelas que vêm para fazer o serviço sujo, vamos dizer assim, né? E que se predispõem, são espíritos também de luz, que se predispõem a vir para cá, e muitas vezes de modo inconsciente, agem no sentido de contribuir para que um evento traumático venha acontecer para libertar de uma energia que estava pressionada, tá ok? Bom, pessoal, esse é o recado em linhas gerais que eu gostaria de dar. Reflitam um pouco sobre essa questão da tragédia de Brumadinho, né? Não se deixem levar e se envolver muito no nível emocional de piorar a sua situação e de atrapalhar o teu chakra timo, né? Porque quando a gente fica estressado e angustiado, o chakra ele retrai e a nossa imunidade fica comprometida com isso, né? Então, olhe para isso com a luz do coração, da consciência, né? E vamos buscar aí um consenso que a gente possa passar por esse momento de luto, de pesar, de tragédia, de uma forma que a gente aprenda e que não precise mais desses eventos para que a gente possa acordar, para que a gente possa crescer e evoluir naquilo que nós viemos fazer aqui nesse plano físico, ok, pessoal? Bom, esse é o recado. Se você gostou, deixe um like aqui, deixe o seu comentário, compartilhe nas suas redes sociais e se você não se inscreveu no canal, clique aí para se inscrever, ok? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e um grande abraço.